Boa tarde a todos. Vamos dar início então a mais um dia de estudo, mais um dia de trabalho, aos sábados que fazemos aqui sempre das 14 às 15 horas. Faremos então hoje o estudo do livro básico do Espiritismo 1. Falaremos dos 3 reinos do princípio inteligente, O princípio inteligente e os 3 reinos, para que a gente dê continuidade nessa compreensão, das nossas características, das nossas estruturas, do que compõe o nosso ser, a partir dos 3 reinos, e também a partir da visão da doutrina espírita. Então, vamos iniciar este trabalho pedindo licença a Jesus, ao nosso Criador Deus, ao nosso mentor desta casa, deste trabalho, nosso irmão Niocárdio, Senhor Niocárdio, a nossa irmã Maria, ao nosso irmão Abud-Malek e a todos os que nos antecederam nesta obra, dessa instituição Recanto Interlagos, instituição de luz, de fraternidade, de amor e de união. Fazendo a prece de Maria, rogamos a proteção e que possamos receber o necessário para a constituição do nosso trabalho desta tarde e da assimilação dos conhecimentos necessários. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, fé e equilíbrio em todas as direções. Bem, então hoje, como eu falei, nós vamos falar na 6ª aula do princípio inteligente e os seus 3 reinos, onde o princípio inteligente é formado de 3 bases, digamos assim, de 3 elementos da Trindade Universal, o que é Deus, o que estudamos nas aulas anteriores, o elemento espiritual e o elemento material. Onde Deus, então, é a causa primária de todas as coisas, o Criador. O elemento espiritual é o Espírito, o princípio inteligente do universo, e o material, o fluido cósmico universal, a matéria primitiva. Então, tudo isso se condensando, temos a nossa formação, e aí o que a gente vai entender um pouco à frente. Então, esses 3 elementos, ele participa das 2 naturezas, espiritual e material. Eles se complementam, Passando pelos diversos reinos da natureza, se desenvolverá paulatinamente nas sensações, instintos, depois a razão, e com ela a consciência e o livre-arbítrio. São temas até que a gente vem estudando, que a gente vem trabalhando, inclusive a última palestra que tivemos nessa semana que passou, quando o Conrad, por exemplo, traz sobre a filosofia. Então a filosofia, ela trabalha a partir dessas compreensões, quando temos a razão, Então, as sensações, os sentimentos e os instintos, algo automático, a partir das nossas compreensões, se conectando dentro desses 3 reinos. Então, vamos desenvolvendo a estrutura da razão, quando a filosofia nos traz muito isso. Adquirimos a consciência, porque a partir das experiências com a organização do pensamento racional, temos a consciência de questões, dos nossos desenvolvimentos, e a partir daí o nosso livre-arbítrio, que também faz parte desse sistema, se transforma mais compreendido, mais consciente. Então, temos aí a sistemática da evolução e do progresso.
né? Então, dentro dos 3 reinos, subtende-se por reino cada uma das 3 grandes divisões em que se agrupam todos os corpos da natureza, a saber, o reino mineral, vegetal e o animal. Ou ainda 2 grandes classes, que aí a doutrina espírita traz, dos seres... a doutrina espírita não, isso já temos na ciência, inclusive, nas academias, na escola, enfim, dos seres inorgânicos e dos seres orgânicos, né? Tudo se encadeia na natureza e os seres dos diversos reinos obedecem a esse princípio, esse encadeamento, né? Algo que um se complementa ao outro, né? Essa faz parte da regra da natureza, essa regra que ela estaria dentro do elemento material e dentro do elemento espiritual, quando você tem, a partir do fluido cósmico universal, a condensação dessas energias, né? Então, é como a gente viu nas aulas anteriores. O espírito, o princípio inteligente, utiliza do fluido cósmico universal para, de maneira propositiva, com o objetivo condensar isso que chamamos do fluido cósmico universal, então transformando ele em matéria, transformando ele na matéria. O homem, tendo tudo o que existe, nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, que no caso ele domina, ilimitada, que lhe dá consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e conhecimento de Deus, né? Então aqui começamos a ter uma compreensão desses 3 reinos, né? Os minerais e as plantas. Minerais é a matéria inerte que constitui o reino material, não possui mais do que uma força mecânica. Consta na obra da Gênesis que a molécula do reino mineral tem certa soma de princípio vital, como eu falei, e que cada criatura, mineral, vegetal, animal, outra, né? Então, a partir do fluido cósmico universal, o princípio inteligente denomina qual partícula do fluido cósmico universal cada reino irá possuir ou adotar, né? Seguindo, as plantas. As plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade e, embora possuindo fisiologia específica, não têm consciência de sua existência, ou seja, elas não pensam. Tudo é transição na natureza pelo fato mesmo de que nada é semelhante, né? Então, é algo que a gente fala sobre as relações humanas, não somos iguais um ao outro. Então isso faz parte da natureza. Dentro da natureza, as plantas, melhor propriamente ditas, quando elas têm a filosofia específica, a fisiologia específica, e entendemos então que é um processo de transição, pelo mesmo fato de que nada é semelhante à outra, né? Diferente do reino mineral. O reino mineral temos um grande volume de igualdade, né? É um reino mais limitado, onde basicamente, talvez podemos até entender que dentro do que está do nosso planeta, pelo menos, já dominamos, já conhecemos tudo. Quando falamos das plantas, não. Né? Ainda há muita coisa a se conhecer, a própria ciência nos mostra isso. Já os animais e o homem. Os animais, se compararmos o homem e os animais, em relação à inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação, porque certos animais têm notória superioridade sobre certos homens. Mas, nesse terreno, o homem é um ser à parte, que desce às vezes muito abaixo ou que pode elevar-se muito no alto. No físico, o homem é como os animais e menos bem provido que muito dentre eles.
A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a inteligência para prover as suas necessidades e a sua conservação, né? Então, muitos dos animais, organicamente dizendo, são melhores que nós, mais estruturados, enfim. Isso já é condensado pelas suas necessidades a partir das suas limitações de consciência ou as suas limitações intelectuais, vamos dizer assim. Nós temos a grande ferramenta que é a inteligência, para que possamos criar aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Os animais, quase que na totalidade de suas vidas, agem por instintos, que foi o que vimos aqui no início, né? Quando a gente está entendendo aqui o princípio inteligente, e ele nos fala, né? Passando pelos diversos reinos da natureza, desenvolverá paulatinamente sensações, instintos, depois a razão, e que é ela a consciência e o livre-arbítrio, né? Então, nós estamos acima disso, dos instintos puros, né? Mas ainda temos pessoas que agem extremamente pelo instinto. Apesar de não desfrutarem do livre-arbítrio, os animais não são simples máquinas. Têm liberdade de ação, como eu falei. Embora limitada e restrita aos atos da vida material. Os animais não possuem alma, mas um princípio espiritual. Ou seja, alma, o espírito, com E maiúsculo. Falamos então do princípio inteligente que possui consciência e intelecto, para ficar mais claro para a gente entender. Quando a gente fala dos animais puramente dito, eles têm o fluido espiritual, né? Um elementar da vida, que quando a gente olha para a planta e falamos da planta, né? E aqui no livro fala sobre a fisiologia específica, os animais também têm a sua fisiologia específica, condensando a sua inteligência limitada para que ele possa desenvolver a partir do instinto aquilo que é necessário. Então, temos o mineral, a matéria totalmente inerte, que não se move e fica estático. Temos o vegetal, que tem um pequeno movimento, que tem um pequeno fluido específico para que ela possa se conglomerar, digamos assim, com outras espécies e formar tudo que temos de conhecimento hoje do mundo vegetal. Este mundo vegetal, por sua vez, é a base para o mundo animal, que constitui um fluídico ainda um pouco mais estruturado, um fluido um pouco melhor trabalhado, que compõe um pequeno linear de força e movimento, ainda que um pouco mecanizado, mas que possui uma estrutura mais arregimentada para o instinto. Então ele tem o instinto, então ele tem uma limitação racional que ele age dentro de um quadrilátero, uma limitação de movimentação e essa movimentação também energética, né? Então, já o homem é de fato um ser à parte, porque tem faculdades que o distingue de todos os outros e tem outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. A inteligência que o podem conhecer que o podem entender, que o podem compreender a partir de tudo que nós temos caminhado e entendido a nossa grande alavanca de conhecimento, que também é o que já temos alguns históricos de conhecimento aqui em algumas palestras, né? Então, estará direcionado nisso, ou seja, a nossa consciência, a nossa razão. Não é ver Deus como nós, como pessoa, é muito mais amplo que isso. E aí é necessário uma certa dedicação de estudo e de conhecimento, né?
A inteligência do homem e dos animais procedem de um mesmo princípio inteligente emanente dos reinos da natureza, mas a do homem passou por uma elaboração que o eleva sobre a dos brutos e produz vida moral. As duas naturezas existentes no homem oferecem as suas paixões. Então aqui começamos a entrar já no homem mais racional, né? Então as duas naturezas existentes no homem oferecem as duas paixões. As suas paixões, duas fontes diversas. Uma provém dos instintos da natureza, outra das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. O espírito, ao purificar-se, ou seja, ao evoluir-se, ao se livrar das amarras morais, digamos assim, transitando da paixão para a virtuosidade, ou seja, a paixão significa os vícios, a paixão significa ações não tão benéficas que nos trazem a sensação da liberdade e da felicidade. Então transformamos isso para a virtuosidade, onde as impurezas do espírito encarnado, que simpatizam em maior ou menor proporção grosseiros dos apetites animais. O espírito, ao purificar-se, liberta-se pouco a pouco das influências na matéria. Sob essa influência, ele se aproxima dos brutos. Liberto dessas influências, eleva-se ao seu verdadeiro destino. Lembrando que quando a gente fala da matéria, a gente sai de algo determinístico, algo condensado, para transcendermos níveis de energia densos, né? Que é a inércia, por exemplo. Então a gente pode trazer a inércia aqui para essa reflexão. Quando a gente consegue superar a inércia e não olhando a matéria, não olhando o corpo, não olhando os materiais, mas olhando a nossa essência, o nosso ser divino, esse que a partir da condensação e da compreensão materializada da nossa consciência entre o bem e o mal, temos essa oportunidade de nos elevarmos ao seu verdadeiro destino, que então, se temos o Criador, a Ele, né? Bem, no reino hominal, o princípio inteligente, trazendo consigo todo o acervo de experiências multimilenares conquistadas nos reinos da natureza, inicia o processo da aquisição do domínio da razão e da consciência, de si mesmo, né? Como eu falei, que é o principal atributo do espírito. Não é mais essência espiritual, mas espírito, com E maiúsculo, com individualidade própria, discernindo da individualidade própria, discernimento, responsabilidade de seus atos, conhecimento do bem e mal, conhecimento de Deus e das suas leis. Ou seja, então saímos dessa gravidade que nos traz para baixo, aonde a gente olha a base da pirâmide e subimos um degrau a mais, aonde temos essa consciência e essa ligação com a natureza divina, com a natureza das leis que nos regem, que nos constitui dos dissabores de sentimentos mais grosseiros para os sabores dos sentimentos mais elevados, que então adquirimos a consciência que, enquanto espírito com individualidade própria, discernimento, responsabilidade dos nossos atos sobre essa base da pirâmide, e aí essa responsabilidade, quando adquirida, temos a oportunidade de superar essa base, trazendo então e tendo e a condição para essa elevação da base, a partir da base da pirâmide, é o conhecimento do bem e mal, conhecimento de Deus e de suas leis, ou seja, adquirindo e trazendo a virtuosidade para o nosso dia a dia e de forma intrínseca.
A Terra não é ponto de partida da primeira encarnação humana. Começa nos mundos ainda mais inferiores, o que não é uma regra absoluta, né? Após a morte, o espírito não pode lembrar-se de suas existências anteriores ao período da humanidade. Durante algumas gerações, ele pode conservar um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, daquele que nós viemos, que está lá na base dessa pirâmide. Sua libertação gradual da influência da matéria mediante o uso do livre-arbítrio, ou seja, através do livre-arbítrio. Ele é livre-arbítrio, existe um arbítrio, existe um começo, meio e fim, da onde podemos circundar e desenvolvermos a nossa consciência intelectual na direção divina. A causa dos seus pendores bons ou maus e de suas aptidões, ou seja, a partir desse livre-arbítrio existe a causa de seus pendores, dos bons e maus, e das nossas aptidões, ou seja, desenvolvemos a experiência, entendemos o bom e mal dentro desse quadrilátero que é o livre-arbítrio, e dentro deste espaço de consciência limitado, podemos nos desenvolver, podemos crescer intelectualmente para adquirirmos essa consciência espiritual. E aí, para finalizar, temos um texto aqui do Metempsicose. Mentepsicose é a teoria da transmigração da alma de um corpo para o outro, inclusive em animais, aceita por muitos povos da antiguidade, principalmente ainda a Índia e o Egito. Foi também introduzida na Grécia por Pitágoras. Constitui-se num dos fundamentos do brahmanismo. Numa análise superficial, poder-se-ia entender que a tese da doutrina espírita relativa à origem do princípio inteligente, que estagna nos 3 reinos da natureza para aflorar suas potencialidades no reino animal, o minal, como eu falei, né? No limite do livre-arbítrio. Seria a consagração da teoria da metempsicose. Os espíritos, porém, explicam: 2 coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. Quem conheceria a árvore, suas folhas, suas flores, e seus frutos no germe, informem que se contém na semelhante de onde saíram. Uma pergunta. No entanto, no momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser o espírito e entrar no período da humanidade, não tem mais relação com seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é mais a semente. No homem somente existe do animal ao corpo. As paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal e, por conseguinte, a mentepsicose, tal como a entende, não é exata. Retroceder voltando à encarnação do corpo de animais. O princípio da reencarnação, um dos postulados básicos do Espiritismo, alicerça na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro de sua própria espécie, ou seja, não voltamos para trás. Como traz a metempsicose, é como se um animal se transformasse em homem e daí tivesse o processo de progressão. Se ele não tem esse processo de progressão, ele voltaria no corpo de um animal? Não. Né? Porque, como defende a doutrina espírita, nunca voltamos para trás. Podemos estagnar muito tempo num só lugar, e isso nós vemos. Né? Para quem segue a doutrina espírita, nós vemos, entendemos isso. Isso ainda é estudado, mas é algo já muito simples, muito natural no dia a dia de uma casa espírita, de entendermos que não andamos para trás, mas estagnamos e dali, com as causas das ações e reações do que fazemos, como fala aqui no texto, vamos partir daquele lugar para frente. A diferença é o tempo disso, né? E aí temos os trabalhadores da última hora. Os
Trabalhadores da Última Hora é um texto muito legal, né? Temos já uma palestra do Sérgio, né? O Sérgio da Federação Espírita, que ele apresentou aqui, que ele deu essa palestra. E é uma palestra de 40, 45 minutos, que ele traz uma exemplificação, né? Então aqui eu vou objetivar um pouco, né? E aí eu sugiro que vejam essa palestra, né? Então eu vou deixar aqui em aberto, vou concluir, né, que essa seria a parte B, vou trazer uma reflexão dessa parte B, mas eu sugiro que vejam a palestra, né? Uma palestra interessante, muito boa e que traz muito ensinamento para nós. Então, eu vou fazer uma pequena introdução e peço que quem estiver assistindo, quem esteja acompanhando as nossas aulas, veja a palestra para que possa entender melhor. E essa parábola, os trabalhadores da última hora, ela nos remete, tanto que não é por acaso, né? Existe toda uma estrutura literária, uma estrutura pedagógica por parte da Federação Espírita na composição das aulas. E não é à toa que essa parábola está contida nos 3 reinos. Porque, então, entendemos a dinâmica e a estruturação dos 3 reinos quando adquirimos a consciência e a razão para o melhor desenvolvimento do livre-arbítrio e trazermos, então, a evolução espiritual. Aqui nessa parábola, Jesus traz uma reflexão que está no nosso dia a dia, que está no nosso comportamento diário dentro das relações humanas. Então, por que o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar os trabalhadores para a sua vinha? Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora 3ª, viu outros que estavam na praça, desocupados, e disse: idem também vós para a vinha. Então, em hora, esse chefe de família, esse dono da vinha, ia buscar os trabalhadores de última hora, combinando 1 denário, pagando por aquilo, né? E dentro desse processo acontecem situações humanas, das paixões humanas, da transição e da oportunidade de crescimento que temos. Então existe, como na natureza, nos 3 reinos, existe um complemento de tudo isso. Nas relações humanas também existe um complemento de ações de pensamento, de paixões mais ou menos exacerbadas, de virtudes mais ou menos elevadas. E aí temos como resultado a seguinte reflexão: o trabalhador de última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que tenha conservado uma boa vontade à disposição do senhor que o devia empregar e que o atraso não seja fruto de sua preguiça ou de sua má vontade. Tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele, por fim, o chamaria ao labor. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Nesse caso, esse trabalhador, ele queria trabalhar, ele queria desenvolver, ele queria produzir, mas ele não tinha oportunidade. Surgiu então o lavrador, o chefe da vinha, o dono da vinha, e contratou. Então esse trabalhador era o da última hora. Ele não tinha oportunidades, ele não teve condições, né? O fruto do trabalho dele, mesmo ele estando no último da fila, foi remunerado pelo seu esforço, por não ter preguiça, etc, etc. Aí essa parábola traz a primeira reflexão sobre o primeiro, que estava lá na primeira hora, foi convocado, trabalhou e recebeu apenas um denário pelo final do dia.
E quando ele viu o último trabalhador recebendo o mesmo denário, ele ficou bravo, ele ficou incomodado e foi cobrar o chefe da vinha por aquilo. Foi quando o chefe da vinha trouxe então essa reflexão para ele, né? Ou seja, esse labrador que chegou primeiro, ele tem a disciplina, ele tem a força de vontade, e aí podemos ter várias imaginações. Por isso que eu sugiro a ver a palestra do Sérgio, que ele exemplifica isso grandemente. Esse mesmo primeiro trabalhador da vinha, ele poderia ter produzido sem a preguiça, com força de vontade, mas aí ele poderia ter duas percepções. A que ele teve quando ele cobrou o dono da vinha, e a que ele não teve de entender quando foi o que o dono da vinha disse, que aquele último da última hora não teve a oportunidade. Pode ter acontecido algo que fez como que ele acabasse sendo o último, o trabalhador da última hora. Mas dentro do período da hora que ele esteve presente, ele produziu, ele colaborou na colheita da vinha. Ao mesmo tempo, aquele da primeira hora, ele poderia estar lá na primeira hora, disponível, e por uma coincidência, ele nem queria trabalhar, o dono da vinha chamou ele foi induzido, né? Ele repetiu o que a massa fez e foi trabalhar, mas no desenvolvimento do seu trabalho talvez não foi tão benéfico como o da última hora. Então temos várias possibilidades, várias variáveis, e aqui com essa evolução do nosso livre-arbítrio a gente aprende a entender, a nos comportar a partir disso, olhando para nós e nós individualmente colaborando com o mundo. Claro que isso não é tão simples e há atos que precisam ser questionados. Mas esses atos que precisamos questionar têm que ser daquilo que nos é causado. Ou seja, alguma pessoa nos causou algum dano e aí temos o direito de questionar, de argumentar. Mas nesse caso da vinha, era uma relação com 6 pessoas de horas diferentes. Por exemplo, poderia ser 1000 pessoas, não importa. Mas poderiam ser 6 pessoas de horas diferentes, que são as pessoas que estão lado a lado, nenhuma na frente nem atrás da outra. Quem está atrás ou quem está na frente é o dono da vinha. Então, entre o problema do trabalhador da primeira hora e o da última hora, é algo a ser tratado com o dono da vinha. Então, assim, qual é a reflexão? Essa é uma parábola de Jesus, os ensinamentos de Jesus nos trazem isso. E hoje, no século XXI, nós temos uma melhor consciência do que é isso. Porque temos a psicanálise, temos a filosofia da psicologia, a ciência da psicologia, temos toda a estrutura no que hoje se transformaram as religiões, que fala sobre a mente humana. Temos o conhecimento da mente humana. Logo, temos a obrigação de nos transformarmos e melhorarmos o nosso livre-arbítrio, porque precisamos ter responsabilidade para isso. E aí, para fechar, então, fica aqui uma palavra, um pensamento. A cada um será dado segundo as suas obras. Então foi o que eu falei. Fazemos a nossa parte. Claro, quando necessário, questionamos algumas coisas. Temos que questionar. Porque quando questionamos, até pode ser, dependendo da intensidade do nosso questionamento, pode ser um ato de caridade para com alguém que muitas vezes está na erraticidade, está errando porque não tem a consciência adquirida daquilo. Então, nessa relação humana, podemos nos ajudar, nos orientando, conversando. E aqui é um dos objetivos do nosso trabalho, estruturar essa consciência, estruturar esse pensamento, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos fazer uma roda de discussão e de reflexão. É por isso que o nosso curso aqui não é focado numa pedagogia extremamente para entender a doutrina espírita. Sim, é importante isso, é necessário, mas temos ferramentas, temos a Federação Espírita que já faz isso, temos a USE que já faz isso, temos a Federação Espírita Brasileira que já faz isso, seus estados têm também as suas federações, como nós temos a Federação
São Paulo, a Federação Paulista, uma grande instituição do ensino, da ciência da filosofia, da ciência da pedagogia, dessa construção da consciência humana, para todas as classes, para todas as pessoas, de grau de intelectualidade variável, de um menor grau, de um maior grau, não importa. O que importa é que temos as condições para nos transformarmos, para sermos melhores pessoas, né? Então o trabalho do Recanto de Interlagos, quando a gente tem este canal Conhecer, ele tem esse objetivo, que em pouco tempo possamos passar algumas mensagens, que em pouco tempo as pessoas que nos assistem possam entender um pouco. E então a gente tenta simplificar aqui toda uma obra da humanidade, toda a literatura que temos, não só na doutrina espírita, mas na doutrina espiritualista que temos. Porque o espiritismo é uma soma, não é uma somatória, mas ele soma tudo isso. Kardec faz referências a outras culturas. Kardec evolui, Kardec questiona outras culturas, né? Por ser um filósofo, por ser um cientista, por ser um professor, por ser um pensador, por ser uma pessoa que pensa. Precisamos, então, cada um de nós, exercermos o pensamento, exercermos a liberdade, a mesma compreensão que a gente tem do amor, que o amor não é algo concreto, não é algo que a gente espreme, mas é algo que a gente sente. A liberdade também é isso, a verdade também é isso. A gente se conectar com essas... Não precisamos nos aprofundar em filosofias, não precisamos nos aprofundar em literaturas, mas precisamos conversar sobre essas coisas. E é um dos propósitos que a gente está tentando trazer aqui nos nossos trabalhos, é essa conversa, é esse diálogo. Dentro dos nossos trabalhos espirituais, a mesma coisa, né? Eu vejo outras instituições, outras casas espíritas também trabalhando nessa frente. É a frente da mente. Eu digo que é a época da mente. No mesmo tangente que temos a maior epidemia de doenças mentais e psicológicas, precisamos trabalhar no contraponto disso. A maior dedicação da humanidade na compreensão da mente. Mas não da mente do funcionamento neurológico, da mente que conecta a razão com o sentimento, né? Para que a gente possa alcançar outros pilares das parábolas de Jesus, né? Conhecer a verdade vos libertará. Conhecer a ti mesmo, como Conrad falou na palestra passada, de Sócrates ou Platão, não lembro, mas acho que é Sócrates. Então essas narrativas, esses diálogos, precisamos trazer um pouco de Sócrates para a nossa vida. Falar, conversar, trocar ideias, perguntas e respostas. Precisamos sair dessa inércia que a gravidade nos coloca. Precisamos dominar esses 3 reinos. Precisamos sair dos minerais na inércia como uma rocha. Precisamos sair do movimento lento de uma planta entre a primavera e o outono. Precisamos ser o homem racional do princípio inteligente. Precisamos amar não só os animais, mas uns aos outros. É difícil, é complexo, mas precisamos nos relacionar e buscar essas relações de maneira mais efetiva e mais construtiva, para que possamos deixar raízes positivas a partir da nossa geração, mesmo as gerações que já estão indo. Mas o pouco que nós fazemos para acabar com essas disputas egóicas, né? Como fala a Luísa, essas disputas do ego por poder. Precisamos parar de procurar ter poder sobre uns aos outros. Precisamos ter a liberdade e andarmos na linearidade, no linear, lado a lado, para que possamos seguir à frente, entendendo esse princípio da natureza divina e tentarmos nos conectar com esse ensinamento que o nosso mestre nos deixou. Não é adoração, é compreensão. Não é dogmatismo, não é repetir ações mecânicas, mas é compreender os ensinamentos para que possamos transformar isso, nos elevar a partir da compreensão que ele nos deixou, este racional das suas
falas que está no Evangelho. A doutrina espírita nada acrescenta de diferente nos evangelhos de Jesus. A doutrina, por meio dos espíritos, explica e mostra os evangelhos de Jesus para que possamos alcançar e fazer no nosso dia a dia, como os trabalhadores da última hora. Por isso que aqui nesse vídeo eu não vou me aprofundar nos trabalhadores de última hora. Vejam vocês buscando esse conhecimento, começando a raciocinar e a interiorizar da sua forma o que Jesus fala. É muita prepotência uma única pessoa acessar um púlpito, dominar um púlpito e dizer que o que ele fala é o que você tem que seguir. Está errado isso. Ele tem que passar com amor essas mensagens para que na liberdade, na sua condição intelectual, que você possa se conectar com o melhor disso, tirar a melhor compreensão disso, para que você mude esses estágios mineral e vegetal que fica abaixo da gravidade, para que você traga na sua consciência por meio da razão, da compreensão, que se torne consciência, que isso se materialize dentro de você, que através do seu livre-arbítrio, dentro do seu limite, como se fosse a primeira, a segunda, a terceira, quarta série do ensino fundamental, passando para a quinta, para a sexta, até para o nono do ensino médio, e aí para cima, e até o mestrado ou doutorado. É a mesma sistemática. Se temos essa sistemática na estrutura pedagógica, é porque essa sistemática faz parte da natureza humana. Nós adaptamos as coisas à nossa condição. E as nossas condições, elas podem se evoluírem, elas podem ser pregressas umas às outras, predecessoras. Mas para isso precisamos ter as consciências. Não podemos nos esconder do nosso passado, tentando nos enganar ou se afugentando de uma responsabilidade. Precisamos ser responsáveis. Então nós estamos trabalhando aqui nesse material com esse objetivo. Que tenhamos a ciência básica da doutrina dos espíritos, mas que possamos entender este mecanismo da nossa consciência, do primitivo para o intelecto, e do intelecto para o divino, para que possamos acessar a liberdade, a verdade e a felicidade. Que assim seja, graças a Deus, fé, equilíbrio em todas as direções.